e hoje a gente vai falar do atendimento, dos cuidados que a gente tem que ter com o paciente diabético. Primeiro a gente precisa conceituar, né, o que é a diabetes. Ela vai ser uma doença metabólica, alguma coisa está acontecendo no metabolismo desse paciente que vai acabar gerando essa patologia, né? E a gente tem dois tipos específicos, mais o tipo gestacional. E é extremamente importante que a gente diferencie eles. Então vai ser uma doença metabólica sistêmica crônica, consequente da deficiência parcial ou total da insulina. E aqui é importante que a gente fale disso, né? Se ela é parcial ou total, porque isso vai ajudar também no tipo de doença que a gente vai ter. Vai ajudar aqui, antes a gente, vamos falar, né? Se a gente fala do tipo 1, a gente vai pensar que vai ser uma deficiência total. E isso também é importante a gente saber, justamente para conseguir classificar o paciente, certo? Que leva à inadequada utilização dos carboidratos e alterações no metabolismo lipídico e proteico. Então, ele acaba descompensando, né, a insulina com a glicemia, e é isso que acontece. No tipo 1, o que a gente vai ter? Lembra 1, né, o que vem antes. Então, justamente, esse é aquele que a pessoa já nasce com. A gente vai ver mais presentes aí em jovens, mas pequena porcentagem vai ter do tipo 1 de fato. Então, se essa pessoa já nasce com, qual que vai ser o fator mais importante? Vai ser o fator hereditário, né? Então, aqui tem uma destruição nas células do pâncreas, e aí a gente tem isso acontecendo por distúrbios imunológicos. A tipo 2 a gente também vai ter um efeito hereditário, mas a gente tem aí fatores de risco que vão estar associados, como não fazer exercício físico, alimentação, obesidade e assim vai. Aqui vai ser uma deficiência total de insulina, ou seja, quando a gente falar aqui do tipo 1, o que a gente vai chamar? Vai ser justamente dessa deficiência total. E a gente pode chamar também de insulino dependente. Por quê? Esses pacientes, como eles têm a deficiência total, a gente acaba usando a insulina para fazer o tratamento. Outro ponto muito importante é a classificação ASA. A gente vai pensar que pensando assim, né? Qual que é o tipo pior? Tipo 1 ou tipo 2? A gente vai pensar que o tipo pior vai ser o tipo 1, tá? E aí fica fácil de você lembrar. Por quê? A gente vai ter ali, ASA 1 vai ser quem tá perfeitinho, sem nenhum tipo de doença. Então a gente não poderia classificar aqui como tipo 1, certo? Pensando na classificação ASA. ASA 1 seria saudável. ASA 2, a gente tem uma doença leve, né, acontecendo. E aqui no ASA 2 a gente vai classificar o tipo 2. Tipo 2 de diabetes. Então, qual que sobraria para o tipo 1? Só poderia ser o 3, né, que vem na sequência. E aí a gente vai colocar no ASA 3, certo? Então pensa, tipo 2, ASA 2. Tipo 3, tipo 1, não pode ser ASA 1 porque o ASA 1 é saudável, então só pode ser o tipo 3, certo? Até aqui tudo bem? E aí a gente tem o tipo 2. O tipo 2 vai ser o mais comum de acontecer, que é aquela que está associada a maus hábitos, né? Então 90% vai vir aqui do tipo 2. A gente vai ter os pacientes geralmente obesos e com idade acima de 40 anos. E qual que vai ser o conjunto de fatores que vai levar a essa patologia? Aqui a gente tem um aumento da resistência à insulina, que pode acontecer por 3 fatores diferentes, né? Ou a resistência... Ixi, comecei da ordem errada. Então, aqui, precisa de uma alta concentração. Ou essa resistência vai vir justamente dessa precisa de uma alta concentração para compensar que ele já está resistente, entende? A gente vai acabar precisando dessa alta concentração de insulina para que ele consiga ter essa ação. Ou pode ser ainda porque a secreção de insulina está diminuída. E pode ainda também ser por causa do aumento da produção de glicose endógena, e isso acaba elevando também a glicemia, certo? Então a gente vai acabar tendo uma hiperglicemia por esse motivo. E aí a gente já falou que vai ser a ASA 2, certo? E além disso a gente tem a diabetes gestacional. Então aqui pode ser um paciente que antes não tinha a diabetes, mas no momento que ela ficou gestante pode ter, né? Geralmente ela vai passar, teve o bebê, vai passar, porém ela tem um risco maior de ter diabetes tipo 2 depois, certo? Então, pontos importantes: diabetes tipo 1, a gente vai falar que ela tem uma alteração
total, né, na produção de insulina. A gente vai chamar também de insulina dependente. Tipo 2, a gente vai falar que, na verdade, a gente vai ter uma deficiência parcial na insulina. E aí, a gente vai acabar, normalmente, tratando aí com hipoglicemia antes, certo? Vamos lá! E os medicamentos que eles costumam utilizar? Quando a gente fala do tipo 2, pensa que a gente tem aqueles fatores de riscos também, né? Então, aqui é importante orientação de alimentação, né? De fazer exercício, controle da obesidade, porque isso vai influenciar. Agora, no tipo 1, esses fatores não vão estar presentes, certo? Então, quando a gente pensa no tratamento, é diferente. A gente já falou que o tipo 1 a gente acaba tratando com a insulina, certo? E aí, o tipo 2, a gente pode usar os hipoglicemiantes. O mais comum de aparecer é o glibenclamida e o metformina. O metformina geralmente vai ser passado para o paciente obeso. E por que a gente está falando isso? Porque numa prova, ele não precisa falar para você que o paciente é diabético. Ele pode falar que faz uso crônico de metformina. E aí, queridão, você tem que saber que ele está falando que esse paciente é diabético. Então, já anota aí. Porém, em alguns casos, ainda pensando aqui no paciente tipo 2, alguns casos que já estão super avançados, eles podem ser tratados também com a insulina, certo? Então, a insulina vai ser preferencialmente aí para tipo 1, porém, quando já está mais avançado, entra o tipo 2 também. E como que a gente vai fazer o diagnóstico? Não troquei o título aqui. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? Primeiro, a gente tem 3 tipos, né? Uma das variáveis que a gente vai avaliar é a glicemia em jejum. Daí, a gente precisa lembrar que em jejum, o normal aqui é até 70. Porém, nesse intervalo de 70 a 99 aí, é considerado ok. No intervalo até 126, a gente considera pré-diabético, né? E quando esse paciente, então, tem mais do que 126 em jejum, ele já vai ser considerado aí com risco para diabetes. Quer dizer, considerado com diabetes. Porém, a gente tem que ter uma grande atenção aqui, porque isso a gente está avaliando um único dia. Então, pode ser que, por exemplo, né, já falei isso em outra aula, mas se, por exemplo, hoje eu só vou comer sorvete, comer sorvete o dia inteiro. Amanhã, se eu for fazer o teste de glicemia, né, provavelmente vai dar alterado. Significa que eu sou diabética? Não, é aquele momento que eu tô com uma hiperglicemia, certo? Por isso que para fazer o diagnóstico em si, a gente precisa geralmente fazer um exame de sangue mais completo, que seria o da hemoglobina, porque ele avalia um tempo maior, ele avalia aí um período de 120 dias, a gente já vai falar, tá? Então, esse daqui sozinho, ele não é o suficiente para fazer o diagnóstico, mas ele já começa a identificar padrões de alguma coisa errada. E quando a gente vê casual, ou seja, o paciente já está alimentado, até 200, ok, mais que 200, a gente já vai considerar que tem diabetes, certo? Então aqui, precisa lembrar desse valor e desse valor, tá? Lembra do 200 e lembra do 126. Aqui, na hemoglobina glicada, o que vai acontecer? A gente vai acabar avaliando dentro da hemoglobina. Então, se a gente sabe que o tempo de vida da hemoglobina é de 120 dias, ele vai considerar todo esse período para fazer o exame, né? Para fazer o diagnóstico. É a mesma coisa que a gente pegasse e fizesse esse teste aí por 120 dias e tivesse uma média. Essa média que vai aparecer pra gente. Então, qual que é o valor que a gente tem que considerar como referência? O normal é até 6, tá? E aí, considerar com diabetes mais do que 7. Isso quem tá falando pra gente é o Andrade. Mas algumas provas podem cobrar 6,5, tá? Então, considere aí, 6,5 já pode ser considerado diabetes. No Andrade, considera 7. Então, aqui a gente já falou, né? Ele vai avaliar o tempo da hemácia. Então, a gente estava fazendo aí uma média de 6 a 8 semanas. Então, a gente consegue avaliar essa hiperglicemia que pode estar acontecendo por um período bem maior. E ainda tem a curva glicêmica, né? Então, o que acontece? Pega o paciente normal, vai administrar glicose e vai avaliar o quanto vai subir essa curva. E aí fica fácil da gente lembrar, porque é só lembrar do 200 que a gente tem aqui. Então, aqui, após 2 horas, mais que 200, a gente vai considerar diabético,
certo? Então, valores que você precisa lembrar: 126, 200, 6,5 e 200, tá? Então, são esses 4 valores que são super importantes e aparecem na prova. Cuidados que a gente tem que ter, né? Então, sempre antes da consulta, verificar se o paciente tomou a medicação e se alimentou. É comum na prova falar assim, quando chegar um paciente diabético, você vai perguntar se ele tomou a medicação e vai pedir para ele vir em jejum. Não, a gente não vai pedir para ele vir em jejum. Ele tem que estar alimentado. Por quê? Ele já toma uma medicação para conseguir baixar essa glicemia, certo? Então, para justamente no momento que ele for comer, conseguir controlar essa glicemia. Agora, se esse paciente não se alimenta, essa medicação vai estar agindo. Ou seja, a chance dele ter uma crise hipoglicêmica é maior. Então, aqui é importante que ele sempre esteja alimentado. Óbvio que você não vai comer uma feijoada e ir para lá, né? Também não vai comer um bolo de chocolate e ir para lá. Porém, ele tem que estar alimentado de uma forma normal. Se necessário, avaliar a glicemia. Então, é sempre importante, a gente vai falar lá no final, porque a glicemia vai mostrar pra gente um pequeno indicativo se esse paciente está sendo controlado ou não, né? Mas o Andrade fala que assim, não é obrigatório durante toda a consulta você avaliar. Porém, se necessário, ou seja, se o paciente está com algum sintoma, você vai fazer um procedimento mais invasivo, pode ser bacana avaliar. Procedimentos cirúrgicos com limitação da mastigação ou sessão prolongada, o médico deve ser consultado. Por quê? A gente já não falou aqui que ficar sem se alimentar pode causar uma crise hipoglicêmica? Quando esse paciente vai passar por algum procedimento, sei lá, colocação de implante, que a consulta demora mais, né? Sei lá, 6 horas às vezes, sei lá, um protocolo. Se isso vai acontecer, ele vai ficar sem se alimentar por um período maior. E pode ser necessário que o médico faça um ajuste da dosagem justamente para que durante a consulta ele não passe mal e tudo mais, certo? A mesma coisa se esse paciente for ficar com alguma alteração na alimentação, né? Então vai, sei lá, mais uma vez, pensando num pós-operatório aí de implante, de protocolo, pode ser que ele não consiga se alimentar de uma forma adequada. Às vezes é bacana ter esse controle, esse contato com o médico para tentar controlar esses problemas, ok? A sedação é super importante também, porque o que acontece, né? Nesse paciente diabético, quer dizer, em todos os pacientes, né? A ansiedade acaba produzindo mais catecolamina e justamente a catecolamina vai acabar aumentando a glicemia. E no nosso paciente diabético isso é muito perigoso, né? Então, às vezes ele pode ter uma crise hiperglicêmica justamente porque ele está com estresse associado. Então, é muito benéfico no paciente diabético usar aí os benzodiazepínicos, ok? Então, pode usar benzodiazepínico, mas pode também usar o oxigênio, né? O óxido nitroso. Justamente porque vai ter o oxigênio aí associado como uma suplementação e é benéfico. Já apareceu em prova falando assim, paciente diabético não pode usar óxido nitroso. Errado, pode usar sim, tá? E pensando nos benzodiazepínicos, pode também, é até benéfico, ok? Segue o mesmo protocolo. Geralmente, então, pacientes são idosos, vai seguir o protocolo para idosos, e assim vai. E os anestésicos? Aqui tem mais uma coisa que é bem importante. Por quê? Exatamente o que a gente falou aqui atrás, né? Então, as catecolaminas acabam aumentando a glicemia. Então, os nossos anestésicos com epinefrina, eles tendem a ter um efeito oposto da insulina. O que isso quer dizer, né? A insulina tende a abaixar a glicemia. Se ele tem um efeito oposto, ele tende a aumentar a glicemia. Então, por muito tempo, eles pensaram assim, paciente diabético não pode usar vasoconstritor. Era pensado assim, mas eles viram que não, que na dose que a gente usa na odonto, é ok, é seguro, tá? Mas é importante que a gente saiba disso. Então é muito importante que nesse tipo de paciente a gente tenha muito controle com a quantidade que vai ser administrado e também para evitar que a gente tenha uma injeção dentro de vaso, porque aí a gente pode ter uma superdosagem justamente porque uma quantidade muito grande foi parar na corrente sanguínea. Então, nesse paciente, a gente sempre vai fazer aspiração, né? Quer dizer, em todos os pacientes, mas nesse a gente tem que ter um cuidado ainda maior, justamente por isso. Pode usar a epinefrina? Pode. É a melhor opção? Depende, né? Se você for ter o controle de dose, tudo bem, mas a gente tem
a felipressina também. A gente já vai chegar lá. Então, dependendo do tipo, dependendo da dose e do tipo de diabetes, a gente vai considerar usar a felipressina. E aí tem consequências maiores na clínica médica. Eles viram que justamente quando usa adrenalina lá na clínica médica, por exemplo, para reação alérgica, né, a concentração é extremamente mais alta. Então o problema maiora lá. Aqui, pensando em usar junto com anestésico, é bem tranquilo. A concentração é baixa. Com epinefrina a 1/100, poderá ser utilizada sempre com a mínima dose compatível. Então aqui a gente pode usar tranquilamente na concentração de 1/100, certo? Então é evitar os mais concentrados. E a felipressina? Algumas provas já caíram falando que a felipressina era a melhor opção. Então fiquem espertos. É contraindicado usar a epinefrina? Não é contraindicado. Mas, dependendo do controle desse paciente, pode ser bacana você usar a felipressina, certo? Não tem uma regra. E aí vocês vão ter que ir encontrando aí a melhor opção durante a prova, certo? Passei 2? Passei. E anti-inflamatórios? A gente pode usar anti-inflamatório? O ideal é que a gente evite usar os não esteroidais, certo? E aí vai dar uma preferência para os esteroidais. Como que a gente vai acabar utilizando ele? Em regime pré-operatório. Então, vai fazer algum procedimento cirúrgico, em vez de você passar para o paciente tomar lá depois, sei lá, o diclofenaco 3 dias, passa a betametasona ou a dexametasona antes do procedimento. Isso vai ser melhor. Então, aqui ele fala que a ação dos hipoglicemiantes pode ser potencializada por fármacos que apresentam alto grau de ligação proteica. Por exemplo, os AINES, né? Então, isso vocês já estão cansados de me ouvir explicar. Mas a gente tem aquelas proteínas plasmáticas que vão ficar lá esperando para se ligar em algum medicamento, que eles vão servir justamente para impedir que ela tenha ação. Então, no momento que tá algum hipoglicemiante, por exemplo, aqui acontecendo, tá aqui tampando, né? Ela vai impedir que a gente tenha uma superdosagem de hipoglicemiante, que a gente tenha um efeito muito potencializado, porque metade vai estar ligada aqui sem efeito. O que está livre, daí sim vai ter o efeito, certo? Mas o que acontece é que eles podem competir pelo mesmo sítio. E aí o que vai acontecer? Quando o hipoglicemiante chegar para se ligar aqui, ele já vai estar ligado com o AINES. Então, sei lá, um quadradinho, né? Tá ligado com o AINES. Não vai conseguir ser segurado aqui para não ter o efeito. E aí vai acabar sendo liberado tudo para a corrente sanguínea. A gente vai ter, então, esse efeito potencializado. E aí pode ter crise hipoglicêmica, certo? Então aqui o melhor é usar corticoide. Se for necessário usar o AINES, entrar em contato com o médico antes. Corticoides estão seguros na dose pré-operatória. Daí a gente pode usar 1 ou 2 doses de dexa ou beta antes da consulta. E os analgésicos? Tem alguma contraindicação? Não, vida que segue. Pode usar tanto a dipirona quanto o paracetamol, são seguros, tá? Então, qual que seria o problema até aqui? Aqui a gente tá falando que a gente tem que ter controle com os anestésicos, controle na dose de epinefrina, certo? Controlar, ter cuidado também com os anti-inflamatórios, evitar AINES, usar sempre pré-operatório corticoide. Agora, analgésico, vida que segue. Falta um cara ainda, né? Falta a gente falar de antibiótico. O que a gente tem que pensar também no nosso paciente diabético? Ele pode ter uma resposta a infecções diferente, né? Ele pode, quando ele está aí descompensado, ter uma imunodepressão, certo? Então, aqui, quando o paciente está não controlado, pode diminuir a capacidade imunológica. Assim, a gente tem um aumento do risco de infecção. Isso só quando o paciente não está controlado, certo? Quando ele está controlado, a resposta dele é ok para a infecção. A resposta imunológica dele vai ser o esperado em um paciente saudável, certo? E aí, tendo justamente essa resposta, essa diminuição da resposta imune, vem justamente que ela tem uma menor quimiotaxia dos leucócitos. Os leucócitos não chegam no local para realmente combater aquela infecção, né?
E aí entra a profilaxia antibiótica. Prestem muita atenção neste momento, que isso é extremamente importante. A gente tem, semana passada eu já expliquei isso numa questão da FGV, né? Então vocês sabem, cai. Então aqui, a profilaxia antibiótica a gente pode fazer para duas finalidades, né? Para impedir uma infecção à distância, como a gente tem na endocardite, por exemplo, né? Ou pode fazer para impedir uma infecção no local da ferida. Aqui seria justamente para a gente impedir que o local da ferida tivesse uma infecção, certo? É diferente do protocolo para antibiótico, de profilaxia antibiótica para endocardite, certo? Então aqui, quando que a gente vai fazer profilaxia antibiótica em paciente diabético? Só quando ele estiver descompensado. Quando no exame de sangue a gente vê que essa resposta está afetada. Então aqui deve ser considerado em doença descompensada, quando a gente tem cetoacidose e cetoúria. Isso quem vai mostrar pra gente é o exame, né? Então a gente vai ter aí cetona, né? Corpos cetônicos, tanto no sangue quanto na urina. O exame demonstra isso. Nesse caso, como que a gente vai prosseguir? O regime profilático é diferente do que a gente tem na endocardite, certo? Nesse tipo aqui, a gente pode usar em dose única 1 hora antes. Amox 1 grama, tá? Então é 1, não é 2 como na endocardite, pelo amor de Deus. Isso é diferente, cai muito em prova e leva muita gente. Não pode Amox, pode a Claritro e pode a Clinda. Daí vocês vão perguntar, mas a Clinda não caiu da profilaxia antibiótica? Caiu só para profilaxia antibiótica de endocardite. Aqui ainda é a opção, certo? E aí, isso quando a gente quer prevenir, né? Então, por exemplo, vai fazer uma cirurgia terceiro-molar nesse paciente, vai fazer uma exodontia e você quer impedir que aconteça a infecção. Daí você vai administrar antes e só, tá? Daí não precisa passar antibiótico por longo período depois disso, certo? Agora, e quando ele já tá com a infecção, o que a gente vai fazer? Sempre vai ser mais invasivo do que você seria, tá? Então, um caso que você pensa assim, tá começando com uma febre, né? Tá começando com um sinal, sei lá, uma pericoronarite, né? Tá começando a ter um pequeno edema. Talvez já seria bacana já entrar com antibiótico, porque a resposta é diferente, a infecção vai ela evolui de uma forma muito mais rápida nesse paciente. E também tem uma grande dificuldade que a diabetes piora a infecção e a infecção piora a diabetes, né? O controle da diabetes. Então, a gente precisa agir sempre de uma forma mais agressiva quando o paciente é diabético, certo? Então, tá com uma infecção aí, o paciente é diabético, tá meio em dúvida, talvez seja bacana. Se você sabe que aquele paciente você tem um controle, pensando na clínica, né? Você sabe que ele é super certinho, você vai falar pra ele, se piorar um nada, amanhã você vai voltar aqui? Beleza, se você sabe que esse paciente não tem um controle tão rigoroso assim, talvez seria bacana, pensando no controle glicêmico dele, certo? Pensando que a infecção pode evoluir de uma forma mais rápida. Então, se infecções já existentes, deve ser tratada de uma forma agressiva. A relação entre a diabetes e a infecção é bidirecional. Ou seja, o que isso quer dizer? Um piora o outro, certo? Esse piora esse, aquele piora aquele, que nem a gente já falou. A diabetes favorece a infecção, que por sua vez torna mais difícil o controle da doença, certo? Então aqui a gente tem que ter esse cuidado, ok? E aí, para finalizar, a gente tem duas coisas que a gente precisa se preocupar também nesse tipo de paciente, né? A crise hipoglicêmica e a crise hiperglicêmica. É extremamente importante ter o diagnóstico correto dessas duas crises. Por quê? Se o paciente está tendo uma crise hiperglicemiante, né? Já está com a glicemia muito alta, você faz o diagnóstico errado, acha que ele está tendo uma hipo, vai lá e dá o açúcar para ele de alguma forma, aí você pode piorar, pode em alguns casos, né? Dependendo do quanto estiver alto, pode ser fatal, certo? Então isso é muito importante. Crise de hipoglicemia. Aqui, quando está abaixo de 40 a 50 miligramas por decilitros. Em algumas provas falam 60
tá? Então, aqui a gente tá seguindo o Andrade, mas já apareceu em prova falando 60. Então, anota aí também. O que que o paciente vai ter? Fraqueza, palpitação, sudorese, fome, nervosismo, cefaleia, confusão mental e perturbações visuais. Aqui, é um pouco difícil você ter, justamente, saber diferenciar. Então, por isso que é sempre importante fazer, realmente, fazer o exame, fazer o DES desse paciente, né? E aí, o que que vai fazer? Se tá acontecendo a crise, o que que vai fazer? É muito fácil de se tratar. Você vai tentar administrar 10 a 20 gramas de açúcar, né? 2 colherzinhas de açúcar, vai colocar em água, ou pode também meio copo de refrigerante, se tiver, ou 2 balinhas. É comum os pacientes já andarem que tem muita crise, já andar com eles na bolsa. Então, eles acabam já acabam administrando, certo? Aqui, agora quando tem uma crise hiper, geralmente para acontecer, vai estar aí mais que 250. E isso é importante também, porque ele que vai nortear se a gente vai fazer o procedimento ou não. Depois disso, a gente vai falar justamente dessa conduta, né? E aí a gente vai ver que este é o valor justamente limítrofe para poder fazer o procedimento. Já que aqui ele começa a ter risco de ter a crise. Aqui o que a gente tem que é muito característico, que pode ajudar aí, é o hálito cetônico, né? Que justamente mostra que tá com corpos cetônicos ali sendo liberados. Sonolência, polidipsia, poliúria, poliúria, fadiga, visão turva, náuseas e pode evoluir para convulsão e coma. Então veja, como a gente tem aqui a visão turva, náuseas e fadiga que a gente já tinha no outro, fica um pouquinho difícil. Então por isso que é sempre importante complementar. Agora aqui o hálito cetônico é bem marcado, sendo de hiper, né? E aqui o que a gente vai fazer? A gente pode administrar insulina, só que a insulina não é uma medicação que a gente tem no consultório, né? Porque ela precisa ficar em geladeira e tudo mais. Então, só vai ter insulina se tiver com o paciente. Então, se o paciente estiver com a insulina lá, você pode administrar. Se não, só vai administrar oxigênio e vai chamar o serviço de emergência, tá? Mandar para o hospital. Aqui tá pequenininho, mas depois vocês vão conseguir ver também lá nos slides que eu vou colocar para vocês baixarem. Nesse artigo ele vai falar o que a gente vai poder fazer, né? A decisão clínica a partir do que a gente está encontrando ali no DES do paciente. Então ele fala aqui pra gente, se tiver com controle metabólico em regime médico, não tiver sintomas e a gente tiver a glicemia casual de até 200 miligramas por decilitros, pode seguir a vida normal, tá? Pode fazer exodontia, pode fazer restauração, pode usar anestesia normal, endodontia, pode fazer tudo. Sei que vocês vão achar que é alto, né? Mas a gente costuma ser muito mais conservador realmente do que eles mostram pra gente aqui. Então, até 200 você pode ficar bem tranquilo. Aqui, quando ele fala pra gente, importante, sem sintomas, né? Que você sabe que o paciente tá tomando remédio de uma forma adequada. Aqui ele fala pra gente que lá na hemoglobina glicada dele deu até 7%, ele tá com controle bom. Foi um dia, às vezes até por estresse, e a gente tá encontrando esse valor de 200 aqui. Pode fazer. Agora, se tiver até 250, ele fala aqui pra gente, mais uma vez, sem sintomas, né? Ele fala aqui pra gente que extrações só seria possível depois de fazer um ajuste de dosagem com o médico. Então, encaminha para o médico, se controlar essa condição, pode fazer. Diferente disso, só no hospital, certo? Então, aqui o limite vai ser os 250. Agora, o restante, vai fazer raspagem, vai fazer endodontia, daí pode fazer. E quando tiver mais que 250, o que você pode fazer? Você pode conversar, você pode contar fofoca, procedimento não pode fazer, tá bom? Então aí você pode fazer só exame clínico, ele fala aqui pra gente, só exame clínico e radiográfico, higiene bucal e mais nada. Nem restauração, nem nada. Demais procedimentos só em hospital, ok? Então, beleza.
Aqui eu vou colocar para vocês lá e vocês vão conseguir acessar também o link, para caso queira ver o artigo completo, que tá bem legal lá. Queridos, isso é tudo que vocês precisam saber. Se ficou alguma dúvida, vocês podem comentar aqui. Lembrando que, se você está assistindo aqui no YouTube, é uma gravação de uma live que aconteceu lá no Instagram. Toda segunda-feira, às 8 horas, a gente tem uma live lá. Se você não quiser perder, acompanhar em tempo real, tirar dúvidas, não esqueça. Toda segunda-feira, às 8 horas. Até a nossa próxima aula.